Algumas pessoas têm dúvida se o rei Nabucodonosor virou animal. Muitos até se perguntam se ele tinha alguma consciência humana durante o período em que ficou nesse estado. Essa dúvida se dá, provavelmente, pelo fato de muitos pregadores em suas pregações fazerem a seguinte afirmação: Nabucodonosor virou um animal e ficou assim até que ele desse glória a Deus. E alguns ainda enfatizam: até que ele não aprendesse a dar glória a Deus, ele ficou como um animal. Mas será que foi isso mesmo? Nabucodonosor virou animal realmente? Ele tinha consciência do que estava havendo? Neste breve estudo bíblico, iremos entender o que a Bíblia de fato fala sobre isso. Também não vamos entrar em detalhes sobre a história de Nabucodonosor. Nós iremos apenas responder tais dúvidas sobre o sonho de Nabucodonosor e sua sentença, tudo conforme o livro do profeta Daniel nos relata. Alguns acreditam que o rei Nabucodonosor precisava estar consciente durante o castigo, para que esse castigo fosse justo da parte de Deus. Eles pensam que se o rei fosse castigado sem ter consciência, isso não serviria para nada. Outros defendem que o fato de ele estar consciente em seu estado animal tornaria o castigo ainda mais pesado. Mas, na verdade, é exatamente o contrário disso. Para aquele rei orgulhoso, agir como animal sem nenhum controle seria o pior castigo para seu ego. A resposta para nossa pergunta começa a ficar bem clara nos versículos 14 e 15 do capítulo 4. Esses versículos nos mostram um juízo, porém, com esperança. Isso significa que Nabucodonosor seria sentenciado, mas aquele não seria o seu fim. O texto diz: mas o tronco, com as suas raízes deixei na terra, e com cadeias de ferro e de bronze. Alguns pregadores ainda dizem que Nabucodonosor correu risco de morte. Outros, mais sensacionalistas, dizem que o rei poderia ter virado presa de algum animal, mas o versículo 15 mostra que essa ideia não tem sentido algum. Durante o período de seu castigo, ele estaria com cadeias de ferro e de bronze. Em outras palavras, Deus o protegeria e conservaria o seu reino. O versículo 16 mostra o que aconteceria com Nabucodonosor. Seu coração seria mudado de coração de homem para coração de animal. É claro que isso não significa que aconteceu um transplante de órgãos. O texto está dizendo apenas que Nabucodonosor perderia a sua racionalidade humana e passaria a agir como um completo animal. Ele seria limitado à capacidade de raciocínio animal. Basta lembrar que o coração é usado como símbolo de emoções e racionalidade. Mas isso não significa que necessariamente ele guarda emoções ou pensamentos. Ele apenas reage a estes como um órgão vital do nosso corpo. Outra observação que também podemos fazer é que Nabucodonosor não se transformou em aparência de animal. Aquelas transformações cinematográficas de filmes sobre lobisomens não aconteceram com Nabucodonosor. O que aconteceu com ele foi que cresceram os pelos de seu corpo juntamente com suas unhas. O versículos 33 descreve de forma clara que isso aconteceu com o passar do tempo. Como Nabucodonosor perdeu o raciocínio humano, ele deixou de ter qualquer cuidado com o seu corpo. O que algumas pessoas acham é que ele virou realmente uma espécie de cachorro ou boi, e o pior, conservando uma mente humana. Mas esse tipo de interpretação não está de acordo com o texto bíblico. Agora, uma pergunta muito frequente é: Nabucodonosor tinha consciência durante seu estado animal? Ele sabia que estava sendo castigado? Esta é a pergunta principal do nosso texto. Os versículos 16, 23, 25 e 32 respondem de forma bem direta que ele não tinha consciência alguma, pelo menos em nível racional, durante esse período de castigo. A chave para entendermos isso é a expressão "até que se passem 7 tempos". Essa expressão não deixa dúvida de que Nabucodonosor foi sentenciado a um período de castigo. Esse período já havia sido pré-determinado, 7 tempos. Isso indica que o tempo que ele passou vivendo como animal não foi em função de um tempo de arrependimento, mas sim de um tempo determinado previamente. Isso acaba com qualquer possibilidade de que ele poderia ter se arrependido antes e abreviado o castigo.
O versículo 34 finalmente não deixa qualquer dúvida sobre isso. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. Daniel 4:34. O texto estabelece uma ordem cronológica de fatos. Primeiro, o período da sentença acaba, ao fim daqueles dias. Depois, Nabucodonosor deixa de estar em posição animal, como um quadrúpede olhando para o chão, e volta a ficar em pé como um homem. Então, o entendimento racional dele volta, e é somente depois disto que ele exalta a Deus e compreende tudo o que aconteceu. Perceba então que Nabucodonosor não voltou a pensar como homem depois que exaltou a Deus, mas que ele exaltou a Deus depois que voltou a pensar como homem. O versículo 36 também nos mostra uma coisa interessante. Ele nos informa que em todo o tempo as pessoas sabiam onde Nabucodonosor estava. Quando ele foi curado, logo essas pessoas lhe buscaram. Então, quando algum dia você escutar que Nabucodonosor comeu capim, pensando nos banquetes do palácio, você saberá que ele realmente comeu capim, até se fartar. Mas em nenhum momento Nabucodonosor pensou na picanha que ele teria direito como rei, até porque nem rei ele sabia que era. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima. Deus te abençoe.